Hello, bom dia. Bom dia para quem está aí cedo, dia 30 de dezembro de 2023. E eu quero trazer para vocês aqui algo que tocou meu coração no último evento que eu fui, da G4. E nesse evento basicamente a gente conversa sobre, foi falado sobre gestão empresarial, né? Um evento específico para médios e grandes empresários, microempresários também, mas voltado para a gestão. E aí, nesse evento, eu fiquei pensando sobre como tem uma similaridade, a gestão de uma empresa com a gestão de uma família. E aí eu quero trazer esse paralelo, esse ponto que me tocou, me fez perceber do quanto nós, mulheres, mães, donas de casa, independente da mulher que trabalha ou não trabalha fora, ela precisa exercer dentro do lar dela um papel de uma mulher CEO. Por que isso? E aí eu comecei a trazer esse paralelo e entender que tudo aquilo que um CEO faz numa empresa, e ele é a pessoa que vai direcionar aquela empresa, tem a ver com os pontos que a gente traz dentro de casa. Então, aí eu vou trazer aqui quais são esses paralelos, mas assim, o que mais me chamou a atenção, inclusive nesse evento, é que 90% do que foi falado lá, falado muita coisa, mas estava linkado, né, ligado à cultura organizacional. E o que não, nada mais é do que você, dentro do seu lar, trazendo agora para o seu lar, você ter determinado quais são os valores da sua família, quais são os princípios que vocês seguem, quais são os rituais que existem dentro da família, né? Cada família tem os seus próprios rituais, o seu próprio modus operandi. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque eu acho que quando a gente traz e muda um pouco esse olhar e percebe que nós estamos fazendo um bom trabalho em casa, cuidando do nosso lar, cuidando da nossa família, cuidando do nosso esposo, cuidando da gente mesmo, e esse é o principal, né, que é trabalhar a nossa identidade, a gente está cuidando da nossa família. E a gente está prosperando. E aí, aqui eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de ter filhos, em que eles serão alguém na vida. Qual é a nossa maior preocupação? Eu imagino que seja a sua. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, ou pelo menos a gente deveria, pensar sobre isso. E não é fácil, com todo o turbilhão, com todas as coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, não é fácil, a gente parar um pouco para pensar sobre isso. E o que a gente quer para nós mesmos, né, como mães, como mulheres? A gente quer esse reconhecimento, o reconhecimento do esposo, o reconhecimento dos filhos. Nós queremos nos sentir reconhecidas. E isso eu acho que é o principal. A minha busca por esse trabalho que eu estou realizando aqui, a minha busca começou, na verdade, querendo ter um sucesso profissional. E aí, como pelas vias normais eu não alcançava esse sucesso profissional, eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e entender que primeiro eu precisava me amar mais, primeiro eu precisava estar conectada com Deus, primeiro eu precisava entender que a minha identidade estava em Deus. E aí eu comecei a entender quais eram as minhas qualidades e quais eram os meus defeitos, o que eu precisava melhorar e dali para frente o que eu precisava também estar feliz, me sentir grata por aquilo que eu já tinha de muito bom. E todos nós temos, gente, coisas muito boas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não canso de dizer isso, porque para mim essa foi a frase que de fato virou uma chave em mim. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós merecemos o melhor, né? É exatamente por aí, foi esse caminho que eu trilhei.
Só que ainda assim ficava aquela pontinha assim de o que que eu estou fazendo no mundo? Será que eu estou fazendo um bom papel? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? E aí o trabalho que eu falo, eu trabalho com os filhos, com a minha família, e sempre eu estava dividida, olhando para o trabalho e olhando para a família. Porque eu estou trazendo, né, esse contraponto aqui. É porque pode ser que você aí do outro lado esteja passando por essa mesma situação. Então, às vezes, a gente não se sente valorizado exatamente porque nós não estamos trazendo o dinheiro para casa. Só que essa obrigação, ela não é nossa, ela é do homem. E aí isso gerou também muito atrito dentro da minha casa, porque até então eu sempre fui uma mulher muito masculina, uma mulher que queria trabalhar, ganhar dinheiro, e ainda quero, mas de um outro olhar, em que não é uma obrigação, é um querer, é um desejar. Eu sei que às vezes, dependendo da situação de cada família, realmente precisa que a mulher trabalhe para poder manter essa casa, mas o olhar, o peso, ele fica mais leve se a gente pensar no trabalho como algo complementar, como algo que a gente quer fazer, e não como algo obrigatório, né? Algo que demanda, que a gente está cansado e tudo mais. Então, esse paralelo é para dizer para você que é mãe e que hoje não está trabalhando fora de casa, que não está, sendo remunerada pelo seu trabalho, que está tudo bem, mas você precisa exercer um excelente papel como gestora da sua família. Porque imagine se você também não faz nenhuma coisa e nem outra, porque você está dividida, olhando para as duas coisas de uma forma tensa, em que você se sente culpada porque você está trabalhando, quando você está, né, se envolvendo em algum tipo de trabalho para poder começar a ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo porque você não está olhando para os seus filhos, e culpada porque você está em casa, mas não está trazendo dinheiro. Então, isso é muito ruim, isso te deixa com dúvidas, te deixa cansada, o peso é muito maior, você não consegue se sentir plena, né? De dizer assim, não, agora eu estou com foco na minha família. Isso foi um tema de conversas, né? Conversas difíceis que a gente precisa ter dentro do casamento para mostrar, olha aqui, olha o trabalho que eu tenho, né? E é um trabalho grandioso, que é ter uma família estruturada, ter filhos que estão encaminhados, atenta aos problemas. Então, tudo isso para dizer que nós, mulheres, podemos sim nos sentir reconhecidas, amadas e realizadas por nós mesmos, em primeiro lugar. E aí, por isso, eu quero trazer para vocês aqui em primeira mão, minhas alunas, o que você faz hoje que já tem um paralelo com uma gestão de uma empresa. Isso é legal também, porque uma vez eu vi um vídeo, eu ainda quero encontrar esse vídeo, em que uma mãe ela fica 10 anos sem trabalhar porque ela estava nesse período cuidando da família. E ela retorna para o mercado de trabalho. E quando ela retorna, a todas as entrevistas que ela passa, as pessoas perguntam: tá, eu tô vendo aqui que você ficou 10 anos sem trabalhar, o que aconteceu? E ela dizia, com um pesar, de que nesses 10 anos ela precisou parar para cuidar da família. Até que, e ninguém aceitava mais ela como no mercado de trabalho. Até que ela se deu conta que, na verdade, tudo que ela fazia dentro de casa era assim, eram questões de gestão, de trabalho e tudo mais. E aí ela transformou o currículo dela dizendo o que ela fez nesses 10 anos. E é muito legal, muito incrível, porque aí as pessoas começaram a valorizar esse trabalho dela. E aí perguntavam, né, que empresa é essa lá? Minha família. E aí, nesse caso, ela foi contratada. Então, percebam, a gente já executa esse papel. Eu vi outro dia um grande player aí do digital, faz grandes lançamentos, um cara que faz lançamentos milionários, eles resolveram fazer um Ironman, e por eles terem resolvido fazer esse Ironman em 40 dias, eles foram convidados para a entrevista do Joel J. E aí, lá nessa entrevista, ele fala assim: ah, porque eu aprendi com o Iron Man que, achei engraçado, que
eu tenho que ter, eu tenho que ter uma organização, uma logística, porque se eu não levasse já a minha mochila pronta, né, para o trabalho, com todos os itens, né, o tênis, a sunga, enfim, todas as coisas que precisa fazer, porque o Ironman são 3 provas, né? E aí, se eu não fizesse isso, eu tinha o dia perdido de treino, porque eu ia ter que voltar para casa para pegar o tênis, lá, 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 lá. Aí eu fico pensando, né, a gente que acorda cedo, prepara a lancheira, prepara a farda. Se a farda não estiver lavada, lascou, porque aí vai com a farda suja para a escola. Se preocupar com a logística de levar a filha para lá e para cá para poder, né, conseguir dar tempo de fazer tudo. Se preocupar com o almoço. Tem dias que eu saio de casa, eu tenho que sair com a mochila pronta de tudo do dia, porque eu vou passar o dia todo fora. Então, nós já naturalmente já fazemos isso. E veja, um homem que é um super empresário, um cara que lança, né, faz lançamentos milionários, não conseguia ter essa percepção do quanto, né, é importante a gente ter essa coisa da logística. E aí eu digo assim, a gente pensa em logística, a gente pensa em entrega, a gente pensa em tudo isso. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu acho que eu já fiz esse panorama inicial. E aí eu quero compartilhar aqui a tela com vocês para a gente entrar propriamente no tema. Vamos lá. Como construir um lar sólido? O que seria esse lar sólido, né? Um lar sólido, ele é um lar em que existem todos os problemas que toda família tem. Existe doença, existe briga, existe tudo isso, mas o olhar para esse lar, ele é um olhar de, ok, estou com um problema, vamos resolver. Ele é um lar como qualquer outro, a única diferença é que todo problema é, ele é, primeiro, diagnosticado dentro da família, ele é tratado dentro da família. E aí a gente tem um resultado. E que resultado é esse, Vanessa? É o resultado de que nossos filhos serão alguém na vida, estarão encaminhados. Então, não existe um lar perfeito, eu gosto sempre de frisar, mas existe um lar saudável. É um lar em que nossos filhos se sentem bem de estar ali. E é muito legal quando isso acontece, quando você começa, por exemplo, um filho seu vai dormir na casa do coleguinha e ele percebe que existe uma diferença, existe um distanciamento do que é um lar para ele. E ele percebe isso e traz isso como um contraponto. Isso já aconteceu com a minha filha. E ela falou, mãe, é diferente, não é como na nossa casa. E ela falou isso com pesar, porque infelizmente ela percebeu uma disfunção naquela família. Então, é tão forte um lar sólido, ele é de fato sólido, né? Tem tanto amor naquele lar, que aquele filho, quando vai para fora, ele quer a mesma coisa, ele quer buscar algo sólido. E ele vai perpetuar suas famílias, com certeza, pensando em ter também um lar sólido. E aí eu trago, né, esse comparativo do que é uma mãe CEO. Aí eu trouxe alguns pontos aqui do que um CEO faz numa empresa. Então, ele desenvolve as estratégias da empresa, tomada de decisões, orientação e motivação, comunicação. Esse é um ponto chave. Eu vejo que a maioria das famílias, elas têm atritos por falta de comunicação, falta de posicionamento, confusão nos papéis. Então, uma boa comunicação, o CEO ele é responsável por isso. Gestão do orçamento familiar, né? Então, gestão do orçamento da empresa, desenvolvimento de pessoas, o que a gente não faz, né? Nós fazemos isso todos os dias, nós desenvolvemos, nós educamos os nossos filhos diariamente, ou pelo menos deveria ser assim. Relações com os stakeholders, né? Com as pessoas que estão à volta, valores, quais são os valores da nossa família, quais são os valores dessa empresa. Qual é a cultura que eu quero implantar nessa empresa, o que eu quero sustentar nessa empresa. A mesma coisa na nossa família. E estar preparado para adaptação e mudanças, porque isso realmente sempre está acontecendo, isso é vida, né? Então, nós mulheres, nós cuidamos da educação dos nossos filhos, nós cuidamos do bem-estar emocional dos nossos filhos, do nosso e do nosso esposo também.
Eu vejo, às vezes, muitas mulheres focadas nos filhos, especificamente, e elas esquecem um pouco também do marido. E aí começam os problemas de relacionamento. Não é que você vai tratar o seu marido como mais um filho, de jeito nenhum, ele é seu esposo. Mas ele também precisa ser cuidado emocionalmente, né? Tem um olhar, um cuidado, um carinho. Tomada de decisões. Então, o CEO, ele toma decisões críticas para que tenha um sucesso na empresa. E a mãe também toma decisões, muitas vezes ela precisa tomar decisões sozinha, porque são decisões diárias, né, do dia a dia, e ela precisa tomar essas decisões para a segurança da família. Ela traz essa leveza para a família, e é ela que cuida, acaba cuidando de tudo. Não estou dizendo aqui, e nem estou eximindo aqui o papel dos pais. Às vezes eu recebo umas críticas assim, sabe? Ah, porque é mais uma coisa para as mães, porque isso é uma sobrecarga. Não, esse é o nosso papel. Mas os homens têm o papel deles também. E o papel principal dos homens é o de prover. Então, se eu, mulher, cuido de todas essas outras partes, por que não o homem não tem que fazer o papel do prover? O que não significa que você pode, se você quiser, também trabalhar. Então, é mais ou menos nesse contexto. Às vezes, a situação de vida que você está vivendo hoje não é essa, mas ela pode ser sonhada para que seja, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso. Bom, orientação e motivação. O senhor, ele está o tempo inteiro com a sua equipe executiva, né, motivando os seus funcionários. E o que que a gente tem que fazer também na nossa família? Motivar o nosso marido, motivar os nossos filhos, dar essa orientação e apoio emocional, buscar ajuda quando é necessário. Então, muitas vezes, o seu filho está passando por um problema que você sozinha não consegue. E se você está tentando resolver sozinho e não deu certo, você precisa procurar ajuda. Quando a gente não procura ajuda, o nome disso se chama orgulho. A gente não procura ajuda por orgulho. E muitas vezes a gente está aqui sobrecarregado exatamente porque você não está levantando a mão, dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. E tá tudo bem a gente ter esse apoio, mas a gente precisa estar atento e buscar isso para a nossa família. Um outro ponto, né, que é o da comunicação, e que eu percebo nas pesquisas que eu faço com vocês, eu tenho sempre percebido, que é o quê? Falta diálogo, falta comunicação, falta poder se expressar, porque às vezes você fala assim, ah, mas se eu falo, tem briga. E aí, para não brigar, eu me calo. Só que o que você está fazendo é enchendo o seu potinho de tristeza, de ofensa, de medo. E isso só vai fazer ampliar. E aí a gente pode ter um problema de ansiedade, a gente pode ter um problema, muitas vezes, emocional que traz um câncer. E aí, por que que a gente não pode se comunicar? Uma estratégia que eu aprendi em um encontro de casais com Cristo é que a gente deve começar uma conversa. Primeiro, a gente fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo te iluminar, te proteger, e para que você saiba escolher as palavras certas. E depois, você comunicar para o seu esposo, ou até para os seus filhos, se a conversa for com eles, pedir para que eles coloquem amor no coração, coloquem amor nas suas palavras, porque o que você está fazendo nesse momento é uma conversa difícil, é difícil para você também, mas é importante para a família. Então, vira e mexe, eu tenho conversas difíceis. Foi uma conversa difícil com meu esposo. Fazer ele perceber tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, porque para mim também foi um baque. As pessoas que me conhecem não conseguem, elas falam assim, nossa, você mudou, porque quem é essa Vanessa, né? Eu era a Vanessa Trator, aquela que pé na porta, né? Aquela que pensa muito em trabalho e tudo mais. Só que eu estava percebendo que a minha família estava começando a ficar disfuncional. Então, a minha busca pelo sucesso me trouxe, na verdade, uma realidade. Aí você se pergunta, né? O que que é sucesso? O que é sucesso para você? E eu comecei a perceber que sucesso é ter uma família estável, é ter uma família unida, é ter uma família amorosa, é ter filhos educados,
é ter filhos que não têm problemas na escola, nem de comportamento, nem de notas. É, é ter um sucesso no casamento, é o seu marido te amar cada vez mais, é o seu marido te dizer que você está bonita. Muitas vezes você estava esquecido, é você cuidar dele para que ele também se sinta amado, é você fazer ele perceber o trabalho que você executa com maestria. Então, eu acho que muitas vezes, por falta do seu autoconhecimento, por falta de você não se amar mais, você está deixando todos esses núcleos da família, vamos pensar aí nas empresas, né? A empresa tem vários núcleos, né? Está deixando esse núcleo para trás e vai chegar uma hora em que não vai dar mais, não tem mais como resolver. Então, vamos resolver isso enquanto é tempo, tá? E a comunicação é algo que realmente a gente precisa direcionar. Outro ponto que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, gestão do orçamento familiar. Se você, na sua casa, é a pessoa que tem mais controle sobre o dinheiro, não é aquela pessoa que gasta sem pensar. Se você é essa pessoa, você precisa direcionar essa questão do orçamento da família. Alguém precisa fazer isso. Pode ser conjunto? Pode ser conjunto se dá certo. Mas se você não está juntando dinheiro, se está sempre no vermelho, tem algo disfuncional aí. E às vezes é porque está na mão da pessoa errada. Então, ter uma conversa, e essa pode ser uma conversa difícil na sua família, ter essa conversa vai fazer com que vocês deixem de ter problemas com dinheiro. Então, cuidar do orçamento familiar pode ser também uma atividade que você, como CEO da sua família, você como a mãe CEO, pode estar cuidando. Ah, Vanessa, mas eu não entendo nada, eu não gosto, não sou eu que cuido, quem cuida é meu marido. Tá tudo bem também. Mas é importante vocês terem momentos juntos, pelo menos uma vez por mês, para dizer assim, ó, esse foi o fechamento do mês, esse foi o resultado, a gente gastou mais do que devia ou não, sobrou um dinheiro, a gente aplicou, porque é, eu vejo, às vezes, acontecer, né, de, infelizmente, um ou outro cônjuge falecer e aquele que ficou não saber o que fazer, não saber nada, não saber nem senha de banco. Então, isso é importante. Às vezes, eu vejo também nas famílias assim, ah, o meu dinheiro, o seu dinheiro. É um dinheiro só, gente. É uma família. A gente não tem que ter medo de partilhar, porque você escolheu aquela pessoa para partilhar a sua vida. Então, o orçamento, ele é um só. Inclusive, eu sugiro que tudo seja acumulado em um único CPF, principalmente se você usa cartão de crédito, se você acumula milhas e se você quer usar essas milhas, né, ou para trocar por dinheiro ou para viajar, enfim. É uma outra renda que muitas vezes a gente não está pensando. Então, cuidar das finanças, cuidar do orçamento da família. Ainda que você não, eu não entendo de investimento. Tudo bem, mas meu marido entende. Ele te orienta sobre isso, né? Mas tem que ter uma pessoa como a principal. Aqui em casa sou eu. Porque tanto eu como meu marido, nós temos, os dois não são, nós não somos gastadores. Então, poderia ser qualquer um dos dois. Mas eu tenho mais tempo do que o Rodrigo. E ele gosta mais que eu cuide disso. Então, tudo bem, eu cuido disso. Então, uma vez por mês a gente senta, mostra a planilha. Olha, foi isso aqui que a gente gastou, foi isso aqui que entrou de receita. Então, o que que a gente vai fazer para o próximo mês? Vamos economizar aqui, vamos economizar ali, qual que é o nosso objetivo? E a gente vai trabalhando dessa forma. Então, se você tem um interesse, né? E isso tudo a gente vai trazer também nos nossos bate-papos lá no nosso programa. Todos esses pontos serão trabalhados no nosso programa, que é o programa da Mãe CEO Lares Sólidos. Então, se você tem esse interesse, se é algo que dá para aprender, não é nada, né? Nada demais. Eu acho que vale a pena você ser a pessoa que cuida disso. Então, converse com seu esposo sobre isso. Desenvolvimento de pessoas. O que que a gente faz todos os dias? A gente desenvolve os nossos filhos. Então, a mãe, ela investe não só no desenvolvimento físico, mas também no emocional e no educacional dos nossos filhos. Muitas vezes a gente que senta para ensinar a fazer um dever, né, um dever de casa, tarefa de casa, que o filho trouxe, que está com dúvida, que precisa de ajuda. Um ponto aqui, vou abrir só um parêntese, tá?
Não subestimem o filho de vocês. Então, às vezes a gente pensa assim, porque eu preciso sentar para fazer a tarefa com os meus filhos. Não façam isso. Corrijam o dever, corrijam a tarefa com o passar dos anos. Diminua essa correção, escolha um ou outro dia para pegar ali, né? E como numa auditoria, né? Na auditoria de empresa, o auditor não vai olhar tudo da empresa, ele vai escolher uma ou outra coisa para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, beleza, segue. Se não tiver, vamos olhar tudo então, né? O que está acontecendo? Então, façam isso, né? Cuidem da educação do filho de vocês, mas não façam por eles. Orientem para que eles tenham autonomia. Então, Bia, desde pequena, quando ela começou a ler, que começaram a aumentar as tarefinhas de casa e tal, ela fazia, eu ensinava, explicava, ela fazia, depois eu corrigia todos. Com o passar dos anos, eu parei de corrigir. Então, se ela tinha uma dúvida, eu dizia, filha, eu estou aqui, se você precisar de alguma dúvida, você me fala. E hoje, ela já no nono ano da escola, agora, né, nesse próximo ano, às vezes ela tinha algumas dúvidas que eu também não lembrava, não sabia, né? Tem muito tempo que já passei por esse processo. Então, a gente fazia o quê? Vamos procurar no YouTube o que que é, se tem alguma aula, para a gente poder aprender juntas. E aí, depois que a gente assistia aquela aula do YouTube, a gente né, ali conversava e ela acabava que ela sozinha se desenvolvia. Eu não me preocupo se ela vai ter prova ou não. Então, eu vejo no grupo das mães, às vezes as mães desesperadas, meu Deus, vai ter prova, vai cair o quê na prova de ciências? E eu falo, eu não quero saber o que vai cair na prova de ciências, eu quero que a minha filha saiba o que vai cair na prova de ciências e que ela estude, não sou eu que tenho que saber. Tá tudo bem que tem algumas crianças que precisam de mais apoio, né? Crianças que às vezes têm TDAH, que a mãe precisa realmente estar mais próxima, mas quanto mais autonomia você der ao seu filho, você está ajudando o seu filho, apoiando o seu filho, para que ele seja uma pessoa autônoma na vida, que não seja aquela pessoa que está com 40 anos na sua casa, porque está sem rumo, porque não sabe o que quer, porque não sabe tomar decisões. Então, é importante que a gente também trabalhe isso nos nossos filhos. Essa é a forma como eu educo os meus e tem dado certo. Pode ser que você tenha um outro método, tá tudo bem. Mas esse apoio na educação. Então, um outro filho meu, né, o Bento, de 5 anos, falou para mim, mãe, eu acho a minha escola muito fácil. Você quer sair da sua escola, filho? Você quer trocar de escola? Não, mãe, eu amo a minha escola, eu amo meus amigos. E aí a gente conversou, eu e meu esposo, e eu procurei uma aula complementar de algo que ele gosta muito, que é robótica, que ele já gosta dessas coisas, para que ele pudesse ter um desenvolvimento em uma outra área e que ele se sentisse desafiado, porque ele é uma criança que precisa de desafios. Então, estar com esse olhar atento para cada filho, tanto no emocional, como no educacional, né, no cognitivo, como no desenvolvimento físico, colocar numa aula de natação para que ele se desenvolva, no judô, num esporte coletivo, para que ele tenha mais interação, para que ele entenda mais que existe uma hierarquia, que existem regras que precisam ser cumpridas. Tudo isso é o nosso papel como mãe. Porque os nossos maridos, os nossos esposos, eles estão preocupados, deveriam estar preocupados com o prover. Então, a gente traz a demanda, a gente conversa, a gente troca, mas esse é o olhar da mãe. Então, por isso que eu digo assim, nós somos realmente CEOs da nossa família, né? Nós somos mães CEOs. Relação com stakeholders, né? O que seria isso? Então, o CEO, ele mantém relacionamentos com os acionistas, com os clientes, com os parceiros, e nós também, né? A mãe, ela constrói e mantém relacionamentos familiares saudáveis. Então, quem são os nossos stakeholders? Os professores, ah, os nossos parentes, né? Avós, tios, primos. A gente também mantém, faz de tudo para manter esses relacionamentos familiares saudáveis, né? Então, não só no nosso núcleo familiar, mas também no olhar para fora. Então, procurar ter um contato mais próximo com os professores, entender se de repente mudou um comportamento em casa, se esse comportamento mudou na escola também, não só deixar para a escola resolver tudo. Então, Bento, numa época, ele estava muito ansioso.
E aí, o que eu fiz? Entrei em contato com a escola, expliquei o que estava acontecendo e perguntei se algo diferente tinha acontecido na escola. E ele é um pouco resistente a mudanças. De fato, tinha acontecido. A professora decidiu trocá-los de lugar, para evitar conversa e tudo mais. E isso mexeu com ele, porque ele gostava muito do lugar onde ele sentava. Então, tudo isso fez com que ele ficasse mais ansioso, mais nervoso, mais inquieto. E aí foi uma coisa que aconteceu na escola, não foi uma coisa que aconteceu em casa. Da mesma forma, poderia ter sido, né, alguma mudança em casa que fez com que ele mudasse o comportamento na escola, e a escola teria me chamado para poder conversar. Então, a gente também faz esse papel ativo, né, de ter essa relação ativa com a escola, não ficar esperando só que a escola entre em contato conosco, mas a gente buscar esse contato também, né, fora. Valores, esse para mim assim, é o ponto principal. O CEO de uma empresa, ele garante que aquela empresa ela vai atuar eticamente, né, e socialmente de forma responsável. Da mesma forma, nós ensinamos e promovemos valores éticos, né, e sociais para a nossa família. Então, na minha família mesmo, né, meus pais, eu me lembro que a minha mãe ela falava muito o que é certo, o que é errado, né, valores de honestidade, muitas vezes coisas que aconteciam. Eu me lembro que uma vez eu viajei. E aí eu viajei sozinha com uma turma de escola, e aí ela me alertou, minha filha, olha, as famílias são diferentes, as criações são diferentes, fica atenta. Às vezes a pessoa, e aí é um assunto até sério, né? E aconteceu mesmo. Uma coleguinha, a gente estava numa loja e ela roubou uma caneta. E eu vi aquilo e bateu exatamente com aquilo que a minha mãe falou, olha, cuidado, né? Porque às vezes pode, sei lá, colocar na sua bolsa, presta atenção. Então, a minha mãe, ela me ensinou tudo isso, né? Me ensinou a ter honestidade, me ensinou valores muito de ética, do que é certo, do que é errado, e de também ficar atento ao que acontece fora, porque a gente às vezes cria nossos filhos numa bolha, e eles não conseguem perceber o que acontece fora. Então, alertá-los também sobre o que é certo, o que é errado, o que está fora, porque eles vão crescer, eles vão estar inseridos, né, em núcleos que a gente às vezes não acessa, que são aqueles núcleozinhos, principalmente quando ficam adolescentes, né, da escola, aqueles grupinhos e tal. E às vezes o comportamento deles no grupo não é o que você ensinou. Só que eles vão se dar conta disso em algum momento, porque se você trabalha bem na base, enquanto eles são crianças, isso vai reverberar neles. Então, por exemplo, a minha mãe falava assim, Vanessa, cuidado, porque às vezes você está numa rodinha, quando eu era adolescente, né? E ali pode ter droga, e aí você está inserida naquela rodinha, você não está usando, porque você não foi criada dessa forma, você, né, não vai se misturar. Mas vai chegar a polícia, vai levar todo mundo e você vai apanhar igual todo mundo. Ela falava assim para mim, eu morria de medo. Tá certo, né? Ela tá certa. E, de fato, quando eu vi aquela rodinha se formar para uso de alguma droga, alguma coisa, eu já não queria ficar ali, aquele grupo já não fazia mais parte de mim. Então, porque ela me ensinou isso. Ela me mostrou os perigos, né? Ela me mostrou, olha, isso acontece e você pode evitar na sua vida. E quais são os riscos? Aqui em casa, com os meus filhos, principalmente Bento, ele gosta de ter justificativa para as coisas. Então, de explicações para as coisas, né? Então, assim, ó, não pode subir no banco para pegar alguma coisa que está no andar mais alto. Me peça. Por quê? Porque esse banco, especificamente esse banco de casa, ele é um banco muito pesado. E se cair, se você virar, ele vai machucar você. Ah, entendi, mãe. Às vezes entende mesmo, às vezes não. Às vezes sobe, machuca o pé. Mas aí ele entendeu que aquilo, eu dei um alerta. É, mesmo assim, às vezes vai fazer, mas sabe que tem um risco. Então, ele precisa de uma previsibilidade para tudo. Então, por exemplo, a gente vai para, a gente está aqui em Salvador, né? Na casa da família. A gente vai para casa da outra avó. Há quantos minutos são? Ele precisa de uma previsibilidade. Então, estejam atentas a essas questões, os valores, de mostrar, de entender, de nortear, né, os nossos filhos, a nossa família.
principalmente com os seus valores. Então, lá no Mães Fortes, Lares Sólidos, no livro, no e-book, eu trago esses exercícios exatamente para que você possa ir, para que você possa ir ali perpetuando, né? Vendo fazendo o diagnóstico, esse é o meu diagnóstico, tá? Para depois vocês cuidarem do problema em si. Então, quais são os meus valores? Ah, os meus valores aqui, né, Vanessa, falando. Família, trabalho e liberdade. A liberdade aqui é uma liberdade em que eu tenho liberdade geográfica, em que eu escolho trabalhar ou não trabalhar. Essa é a liberdade para mim. Em que eu tenho poder de escolha. Para mim, essa é a liberdade. E aí, antes eu não sabia disso. Antes eu estava no automático. E aí, muitas vezes, em que eu precisava decidir entre cuidar da família ou trabalhar, eu estava olhando para o trabalho e não para a família. Me sentindo culpada porque não estava olhando para a família. Isso era um peso muito grande que eu tirei das minhas costas quando eu entendi, não, família é minha prioridade. Trabalho vai vir depois. Por quê, Vanessa? Porque não é minha obrigação. É por prazer, é por amor e não por obrigação. Então, é isso, é sobre isso, tá? Adaptação e mudanças. Então, o CEO, ele ajusta as estratégias conforme necessário para se adaptar. Então, muitas vezes a empresa está em um direcionamento e se percebe lá que está dando errado, não está dando certo. Ele corrige a rota e aí coloca o trem nos trilhos. A gente é a mesma coisa, a gente vai adaptando a dinâmica da família. Como eu estou dizendo, quando eu tinha só Bia, a família funcionava de um jeito. Quando Bento chegou, a família começou a funcionar de um outro jeito. Porque é uma outra pessoa, um outro olhar. E eles são diferentes, eles são únicos. Nós todos somos únicos. Então, meu olhar, a minha forma de comunicação de amor com um é de um jeito, de outro com outro. E tá tudo bem. Eu tenho que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, e não como eu gosto. Senão eu trato eles iguais, né? E aqui, a igualdade que eu estou falando é a igualdade desigual, porque cada um é de um jeito, né? Tratar os iguais na medida das suas desigualdades, né? É sobre isso. Aí é conceito de direito. Então, para promover essa coesão familiar. Então, é sobre isso, tá? Aí, por que tudo isso, né? Eu vou trazer o exemplo aqui do CEO da McDonald's, que estava lá, e foi a palestra dele, que foi a primeira que abriu lá da G4. Me chamou muita atenção, que ele começou com uma fotografia de uma abelha. E nessa fotografia, ele perguntou, né? Vocês sabem o que é isso? Todo mundo, sei, uma abelha. E ele começou a falar tudo que uma abelha faz, tudo que acontece. E a gente veio, não, eu não sei. Eu não conheço, de fato, uma abelha. Da mesma forma, a nossa família, a gente precisa conhecer de fato quem são os nossos clientes internos, né? Falando agora como a mãe CEO, quem são os nossos clientes internos? Então, lá na McDonald's, eles identificaram que as filas estavam diminuindo e que isso era um problema. Se as filas diminuem, é porque eu tenho menos clientes. E aí eles fizeram uma pesquisa de satisfação, eles começaram a fazer uma pesquisa em que os próprios diretores foram, de fato, né, para fazer essa pesquisa. E nessa pesquisa, eles identificaram que a McDonald's não estava acompanhando os seus clientes. Então, os clientes continuavam gostando, mas eles não estavam se sentindo amados pela marca McDonald's. E aí, eu não sei se vocês já viram, mas na Avenida Paulista tem uma McDonald's, que foi a primeira que eles lançaram, em que eles mudaram por conta própria. Aí eles compraram uma briga, né, aqui no Brasil, e colocaram a marca, em vez de MC Donald's, a marca MEQ, MEQUI. E a primeira vez que eu vi isso, eu achei sensacional. Eu falei, nossa, a gente não chama, o brasileiro não chama McDonald's, né? Nós brasileiros chamamos de Mac, né? É o apelido carinhoso, né, que a gente tem com a McDonald's. E por que não fazer essa mudança para que esses, e não só isso, né? E aí eles começaram a trabalhar com clientes internos deles. Quem são os clientes internos? Os funcionários. Os funcionários estavam insatisfeitos por conta de fardamento, alimentação, uma série de coisas, e eles começaram a repaginar as lojas, eles começaram a repaginar
os fardamentos, para que deixasse mais com uma cara mais atual. Então, basicamente, o que esse CEO fez? E aí, é o que eu falo, né? O que a gente tem que fazer em casa. Ele identificou um problema. No caso lá, ele identificou a falta da fila. O que que acabou a fila? A McDonald's. Identificado isso, ele foi e fez uma pesquisa. O que que tem lá no manual, gente? No manual mais fácil lá dos sólidos. Pesquisem, tá lá. Conversem, perguntem, né? Tem uma série de perguntas para vocês fazerem para a família de vocês, para vocês fazerem um diagnóstico, que é, beleza, tá tudo bem ou não tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem em algum ponto específico. Ou pode estar tudo ruim, né? Mas é o que eu vou trabalhar. Então, ele começou a trabalhar público interno, né? Que foi os funcionários. Depois ele fez a pesquisa para trabalhar o público externo, né? O que estava acontecendo fora. Ele implantou melhorias, então ele mudou o nome da empresa, ele trouxe totens para ficar uma coisa mais dinâmica, ele mudou a alimentação dos funcionários. Então, o que que o brasileiro gosta de comer no dia a dia, né? Não estou falando, porque normalmente eles comiam o seu próprio sanduíche, né? Eles gostam de comer arroz, feijão e uma proteína. Então, e uma salada. Então, eles passaram a incluir para os funcionários essa alimentação. Mudou os uniformes, repaginou as lojas. Então, às vezes, é sobre isso que a gente faz em casa. Então, às vezes, os filhos crescem e o quarto ainda está infantil. Vamos dar uma repaginada nesse quarto, não precisa gastar muito. Às vezes é uma tinta que você dá, uma coisa que você troca, e né, você já traz ali um conforto para os seus filhos, né? De se sentirem mais amados e mais olhados. E comunicar isso. E é importante que a gente comunique o que a gente está fazendo. Não como cobrança, mas comunicar. Olha, eu estou fazendo isso para você, eu estou fazendo isso. E também é muito importante trabalhar a reciprocidade, porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas mais velhas falando, ah, eu fiz tudo por eles, né, para os meus filhos, e hoje a gente está sozinho, né, os idosos. Então, trabalhar a reciprocidade, dizer, olha, eu estou fazendo isso, e o que que você pode fazer também para a mamãe, para poder a gente, né, equilibrar as coisas. Então, é importante, sim, trabalhar a reciprocidade, para que eles se acostumem a serem recíprocos na vida. Né? Eles vão crescer, e é importante tudo isso. Então, esses são os principais pontos que a gente falou aqui sobre uma mãe CEO. E aí eu quero saber se você quer ser uma mãe CEO, se você já é uma mãe CEO, se você já olha para todos esses pontos que a gente trabalhou aqui, que a gente conversou aqui, porque a gente tem um programa, que é o programa Mãe CEO, e eu acho que, eu acredito muito que o Brasil ele está precisando de lares mais sólidos, e eu acredito que é exatamente porque nós mães estamos sobrecarregadas e às vezes essa sobrecarga é uma sobrecarga mental, né? Acho que principalmente mental, porque os papéis não estão definidos, porque estamos fazendo coisas que não são da nossa obrigação, que os nossos lares começam a dar sinais de problemas. Então, e o principal atingido, né, desses sinais são os filhos e também um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento com o seu esposo. E aí, basicamente, o que que a gente falou aqui, né? Implante uma gestão na sua casa, cuide da cultura e tenha sucesso, né? Sucesso na sua família. Então, basicamente é isso. Eu tenho um relacionamento que vai fazer 19 anos de casamento. Nesse relacionamento, nós passamos por altos e baixos. E eu posso dizer para vocês que hoje a gente vive a melhor fase das nossas vidas, porque intuitivamente eu geri essa família, né? Junto com meu esposo, claro, né, no papel em que ele ocupa, mas isso foi muito importante. Em que pese eu, nesses 18 anos, né, tenha feito muitas coisas erradas, tomado decisões erradas, feito, talvez, criado, principalmente Bia, né, que foi 8 anos, meio, 9 anos sozinha, né, sem um irmão, em que eu não tinha acesso a esse conhecimento. Então, é sobre isso, né? E aí, para finalizar, a gente traz esse programa, né? O programa da Mãe CEO,
que é um programa em que a gente trabalha todos esses aspectos que a gente falou aqui. A gente falou sobre implantar uma gestão na família, sobre cuidar da cultura da família, sobre ter, sobre ter sucesso na família. E aí, no programa, a gente vai trabalhar, né, no programa Mãe CEO, a gente vai iniciar ele no dia 24 de janeiro, com as sessões, né? 24 de janeiro é uma quarta-feira, então todas as quartas-feiras a gente vai estar se encontrando. São 4 encontros em grupo e 2 encontros individuais. O que serão esses encontros individuais? Eu e você, com hora para começar, sem hora para terminar, vamos trabalhar o diagnóstico, né, da sua família. Então, a gente vai identificar qual que é o problema hoje que você quer trabalhar na sua família. Não adianta querer trabalhar tudo de vez, a gente tem que ir ponto a ponto, né? E no final, a gente vai ter a sessão SOS, que é aquela sessão que você pode fazer durante o processo ou que você pode fazer no final mesmo, que é você entender e identificar, olha, não estou conseguindo, eu fiz tudo isso e não deu certo, o que que a gente pode fazer para resolver, tá? Então, a gente vai fazer essa sessão de diagnóstico, né, verificação dos problemas. Então, a gente vai aplicar algumas ferramentas do coaching. Então, aplicação da roda da vida, definir princípios, implantar missão, visão e valores na sua família, porque a primeira coisa que a gente faz na empresa que está começando é isso, né? O que eu quero para minha família, né? O que eu quero para minha empresa. Então, é a mesma coisa, pensar como uma empresa mesmo. Definição de pontos de melhorias. E aí, depois, a gente vai trabalhar esses pontos de melhoria no plano de ação, que é a parte da implantação. Vocês vão ter acesso ao curso Encontre-se, porque não adianta a gente trabalhar o externo sem trabalhar o interno, sem trabalhar a nossa identidade. Então, por isso, vocês vão ter acesso ao curso Encontre-se e, principalmente, análise de perfil comportamental. Por quê? Mais uma vez, você precisa identificar qual é o meu perfil comportamental, principalmente no DISC, né? Quais são os pontos principais que eu preciso melhorar e quais são os pontos principais que eu já tenho muito bons e muito fortes, que podem favorecer e que eu estou esquecida, que eu não sei. Então, é um relatório de mais de 30 páginas e a gente vai ter aí, só para quem está aqui assistindo, uma sessão extra de devolutiva dessa análise de perfil. Então, só aqui já pagaria todo o curso, tá, gente? Aí a gente vai fazer a implantação, né? Que é criar e executar o plano de ação. A gente vai fazer nas 4 sessões juntos, porque é legal quando tem essa troca. E aí, lá nessa sessão, a gente vai pensar no plano de ação que eu quero para minha família, o que eu preciso fazer, de fato, de execução para minha família, para que tenha uma família, né, um lar sólido. E aí a gente vai também colher e celebrar, porque quando a gente identifica quais são as nossas dores, quais são os nossos desejos, a gente vai celebrando as nossas conquistas. E o investimento é o valor apenas de 12 de R$ 97. Então, gente, eu acredito muito nesse programa. Eu acho que mais famílias precisam de um programa como esse, para que os papéis eles sejam colocados no devido lugar para que a gente possa, de fato, ter uma família e um lar sólido. Então, é isso. Se você quer ser uma mãe CEO, acompanhe, né, a minha jornada, acompanhe os materiais que eu publico, para que você possa também ser uma mãe CEO, uma mãe que se sente valorizada, que se sente amada, que se sente respeitada. Mas lembre-se, tudo isso começa primeiro de você com você mesmo. Um beijo, um queijo, fica com Deus e um excelente 2024.